Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal. Aqui é o Rafael Santos falando e depois de um longo e tenebroso inverno, estou voltando com a playlist sobre o Project for the Web. Uma série de melhorias, uma série de novas funcionalidades, uma série de novos recursos foram adicionados ao Project for the Web. E desde o meu último vídeo aqui no canal, vou até deixar a playlist aqui embaixo na descrição e aqui em cima no card. Passou-se aí bastante tempo sem que eu tivesse gravado nenhum vídeo sobre o Project for the Web, sobre essa plataforma de gerenciamento de projetos da Microsoft, né? Então eu vou retomar essa playlist aqui no canal para poder trabalhar um pouco, explicar para vocês algumas das novidades, como é que a gente pode usufruir e tirar proveito disso para melhorar nossas atividades, para melhorar o nosso dia a dia no gerenciamento de projetos. Claro, vocês que estão usando aí já o Project for the Web nas suas atividades. Pessoal, então, vindo para cá para o meu computador, eu criei aqui um cronograma, que é um cronograma só de exemplo, né? Claro, não é um cronograma oficial, sobre o evento Week 365. Se vocês não conhecem, tá? Por mais que o cronograma seja fictício, o evento efetivamente ele existe. Então, o Week 365 é um evento que acontece todos os anos, que é um evento gratuito, e que fala sobre as plataformas do Microsoft 365. Então lá você vai aprender ou você vai assistir palestras sobre o Project for the Web, sobre o Teams, sobre o SharePoint, sobre Dataverse, sobre Power Platform, sobre Power Automate. Então tudo que está envolvido nesse universo do Microsoft 365, né, do 365, você tem palestras aí para dentro do evento Microsoft 365, Week 365. E o evento aconteceu agora no último mês, né, de abril de 2022, e tem aqui, todo o evento foi gravado, tem todas as palestras aqui. Eu tive a oportunidade de participar do evento na segunda edição, e em breve nós vamos ter a terceira edição, que deve acontecer no mês de outubro de 22, e provavelmente vai ser um evento presencial, como a gente pode ver aqui, né? Então eu já submeti a minha sugestão de palestra para o evento na terceira edição em outubro, e se eu for aprovado, estarei com vocês lá participando do evento, tá bom? Mas eu só queria dar essa dica aqui para vocês poderem dar uma olhada, que vale bastante a pena. Bom, o que eu queria falar hoje no vídeo sobre o Project for the Web é um assunto bem rápido, mas bem importante, tá? Então, dentre as funcionalidades que foram adicionadas ao Project for the Web nos últimos tempos, uma delas me chamou bastante atenção e eu acho que pode ser bastante útil no nosso dia a dia do gerenciamento de projetos, que é a utilização de rótulos. Então, se você já utiliza o Planner, se você já faz alguma gestão de projetos ali no Planner, você já deve ter utilizado rótulos. Os rótulos eles servem para que a gente possa categorizar as tarefas do nosso cronograma, do nosso plano, de uma maneira que a gente consiga identificar de modo mais fácil, de uma maneira que a gente possa filtrar ou agrupar. Então a gente pode atribuir uma informação à tarefa, a gente pode dar um atributo à tarefa para que ela possa ser encontrada de maneira mais fácil. É como se fosse uma tag, né? Você vai lá e dá um tag na tarefa para falar que aquela tarefa pertence a uma área, ou ela está em andamento, ou está pausada. Então você utiliza as suas características, utiliza o que você usa dentro da sua organização para poder especificar o que está acontecendo com aquela tarefa. E os rótulos foram incorporados ao Project for the Web. Então eles já existiam no Planner e agora eles existem também no Project for the Web. Então, por exemplo, se eu tenho aqui um cronograma, eu posso adicionar uma coluna, tá? E dentro das colunas disponíveis, agora eu tenho uma coluna chamada Rótulos. Então eu clico na coluna Rótulos, ela vai aparecer aqui para mim. E aí eu posso clicar aqui numa determinada tarefa, né, se eu quiser dar um rótulo para ela. E o Project for the Web ele já vai especificar alguns possíveis rótulos. Como acontece no Planner, os rótulos eles são dados para mim com cores, né? Então tem o rótulo rosa, vermelho, amarelo, verde, azul, enfim. Mas que a gente pode trocar o nome do rótulo. Tá? Então, por exemplo, digamos que no meu cronograma eu tenho aqui a área de trilhas. Então eu tenho dentro da trilha do Microsoft 365 uma tarefa de seleção de palestras e uma tarefa de confirmação com palestrantes. Depois dentro da trilha Microsoft Teams eu tenho seleção de palestras, confirmação com palestrantes. Depois dentro da trilha Power Platform eu tenho as mesmas tarefas.
Então eu tenho tarefas que se repetem diferentes vezes. Então são tarefas que se repetem porque elas estão associadas a uma trilha específica, mas são tarefas que possuem o mesmo nome. Então, de repente, se eu estiver pesquisando isso aqui no meu cronograma e falar, eu quero saber como é que está a seleção de palestras, vai aparecer para mim 4 vezes a mesma tarefa. E aí, para que eu possa identificar isso de maneira mais rápida, para que eu possa filtrar, ou se eu quiser agrupar ou qualquer coisa, talvez se eu utilizasse rótulos facilitaria um pouco o meu trabalho. Então eu posso vir aqui, ó, e falar, olha, na seleção de palestras da trilha Microsoft 365, eu vou criar um rótulo aqui, vou pegar esse azul piscina, por exemplo, só que em vez de ser azul piscina, eu vou editar o rótulo e vou colocar o nome dele como Microsoft 365. E aí tudo que tiver dentro dessa tag do Microsoft 365 eu já vou tagueando, né? Já vou colocando os atributos personalizados das tarefas aqui, ó. Tá vendo? Então deixa eu aumentar aqui um pouquinho a largura da minha coluna. E aí eu consigo exibir os rótulos, né? Ou pelo menos deveria conseguir exibir os rótulos aqui. Acho que ele... Não sei se ele está precisando de mais espaço aqui. Agora deu certo, tá? Então agora eu já conseguiria falar, ó, essas duas tarefas aqui, seleção de palestras e confirmação dos palestrantes, elas pertencem, elas estão tagueadas com esse rótulo Microsoft 365. Uma outra maneira também de especificar um rótulo para uma tarefa é se eu clicar direto nela e vier aqui na área de informações. Então clica em informações, aí você tem o rótulo, eu posso especificar aqui, ele vai fazer a mesma coisa, né? Ele vai abrir para mim aqui a opção de trabalhar com Microsoft 365, mas eu posso falar, isso aqui é do Teams, eu vou usar um azul, vou editar aqui o rótulo, vou colocar aqui Microsoft Teams. É claro que aqui eu estou dando esse exemplo, né, de taguear as minhas tarefas de acordo com a trilha, mas poderia ser qualquer coisa que faça sentido para você quando você vai atribuir uma informação a uma tarefa específica, tá? A mesma coisa aqui, eu venho em confirmação dos palestrantes, venho aqui falar isso aqui pertence ao Microsoft Teams. Ah, legal. Então é mais fácil saber para quando eu for filtrar ou fazer alguma coisa. Se eu vou fazer aqui do Power Platform, vamos fazer a mesma coisa, né? Vou vir aqui, Power Platform, vou colocar em pêssego e vou colocar aqui Power Platform. Tá? Então você pode usar você tem uma grande variedade aí de rótulos, né, que podem ser utilizados e vai facilitando bastante o nosso dia a dia, vai facilitando bastante essa atribuição de tarefas. Então, por exemplo, se você na sua empresa tem cronogramas que você tem que marcar marcos importantes, né? Até fiz um relatório, até fiz um vídeo aqui recentemente sobre os Key Milestones, né? Então, de repente, eu quero flagar os meus Key Milestones, eu conseguiria fazer isso. E a vantagem que você tem de usar os rótulos é que quando eu venho aqui em quadro, a gente pode, por padrão, agrupar as minhas tarefas por bucket, né? Então, você pode criar buckets e você classifica as tarefas dentro dos buckets. Mas se eu trabalhar com rótulos, eu tenho a opção aqui de agrupar por rótulo. Então já é um recurso padrão do Microsoft Project for the Web. E aqui eu tenho meu Microsoft Teams, meu Microsoft 365 e lá na frente eu tenho meu Power Platform, tá? E uma última dica, que eu acho que aí é muito importante a gente estar ligado nisso, é que essa coluna de rótulos, a Microsoft incluiu essa informação na estrutura do banco de dados que fica disponível para a gente consumir. Tá? Então, se você quiser criar um relatório, por exemplo, com dados dos seus projetos, e você quiser saber uma informação, se você quiser extrair informação das tarefas de acordo com a classificação dos rótulos, essa coluna de rótulos já está disponível dentro de uma tabela lá do Dataverse. Então a gente pode, dentro dos nossos relatórios do Project for the Web, obter esse pedacinho da informação e disponibilizar lá nos nossos relatórios. E aí, por exemplo, se você tem na sua organização entregas específicas que geram eventos de pagamento, por exemplo, eu poderia criar um rótulo para eventos de pagamento. Aí eu vou lá, marco todas as tarefas do meu cronograma com esse rótulo eventos de pagamento, e aí lá no relatório eu conseguiria filtrar todos os eventos de pagamento de todos os projetos dentro do meu portfólio. Legal? Então, queria falar sobre isso daqui. É um recurso muito legal, uma funcionalidade muito legal que foi introduzida agora no Project for the Web. Vale a pena vocês testarem e utilizarem aí para benefício, né, dentro do dia a dia.
E se vocês quiserem mais vídeos de Project for the Web, fiquem ligados aqui no canal. Até recomendo, sugiro, peço que vocês considerem se inscrever, porque eu vou voltar aqui a playlist sobre o Project for the Web, as customizações, o que dá pra gente fazer. Então é algo que é um assunto que eu pretendo retomar e que pro futuro aí vamos ter novos vídeos. Legal? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber se você está usando o Project for the Web na sua organização, se você ainda está usando o Project Online, se você não está usando nem o Project for the Web ou nem o Project Online, está usando uma outra plataforma de gestão de projetos. Deixa aqui nos comentários para eu saber e aí a gente vai trocando essa ideia. Legal? Mas é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado e até o próximo vídeo.